Você lembra da expressão Brexit? Esse nome foi adotado para a saída do Reino Unido da União Europeia lá em 2016. Parece que faz muito tempo, né? O referendo foi aprovado pela maioria da população, com muitas promessas de que a vida iria melhorar no país. Mas a realidade foi bem diferente. Agora o governo britânico precisou correr atrás dos europeus para fechar uma série de acordos importantes. É o que a gente confere na reportagem do Carlos Martins. Se viajar no tempo fosse possível, a população do Reino Unido sabe exatamente para onde eles gostariam de voltar. Mais especificamente, uma data: 23 de junho de 2016. Foi neste dia que 51% dos eleitores votaram pela saída do país da União Europeia. O referendo daquele ano só se tornou realidade em 31 de janeiro de 2020. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Entre elas, a saída do primeiro-ministro David Cameron, responsável por consultar a população sobre o tema. Veio a nova premier conservadora, Theresa May. Encarregada de fazer valer o resultado das urnas, ela não conseguiu concluir as negociações e deixou o posto em 2019. Depois dela, foi a vez do ex-prefeito de Londres, Boris Johnson, que finalmente encerrou as relações britânicas com o bloco continental. Mas a tarefa só estava começando para Downing Street. Com a saída da União Europeia, o Reino Unido precisou ir atrás de novos acordos estratégicos com diversos países e grupos internacionais. E em 5 anos, 3 premiers acabaram deixando o cargo de mãos vazias e com o país estagnado. A promessa feita pelo Partido Conservador era de que, com o Brexit, os britânicos retomariam a posição de protagonismo mundial e estariam livres das regulações feitas pela União Europeia sem prejudicar a economia. A realidade, porém, foi muito mais dura, e os eleitores também sentiram isso na pele. Segundo a última pesquisa YouGov, 55% dos britânicos acreditam que hoje o país errou em sair da União Europeia, enquanto que os que acreditam que a medida foi correta somam apenas 30%. No campo financeiro, estudos apontam que a saída do mercado comum europeu tem prejudicado as exportações de bens britânicos, deixando 30% abaixo do que estariam se o país tivesse permanecido no bloco. Na prática, 70 acordos de livre comércio foram assinados por Londres desde 2020, mas a joia da coroa, que seria um tratado com os Estados Unidos, nunca saiu do papel. Já no campo social, a migração também teve um aumento marcante no Reino Unido. Entre junho de 2022 e junho de 2023, por exemplo, o país teve 900 mil entradas a mais do que saídas de pessoas legais ou ilegais. O número bateu o recorde da série histórica e contrasta com a União Europeia, que apresentou queda no setor. As viagens ficaram mais difíceis também para os turistas, estudantes e empresários. Filas nas estações de trem e aeroportos britânicos passaram a ser cada vez mais comuns, com a exigência do controle de passaportes nas fronteiras, além do fim de privilégios como programas de intercâmbio. Para a professora de Relações Internacionais do Instituto Mauá, Carolina Pavese, o Brexit se aproveitou de um cenário eleitoral frágil no Reino Unido, mas não foi capaz de cumprir com as promessas. O Brexit ele veio num momento onde o Reino Unido atravessava uma crise muito grande, uma crise econômica, uma crise social, medidas de austeridade que diminuíram a qualidade dos serviços públicos que os britânicos tanto se vangloriam. Então havia uma série de fatores internos, uma crise doméstica, e o Brexit foi colocado como o grande bode expiatório para essa crise e, consequentemente, aliás, a participação na União Europeia e, consequentemente, o Brexit como a solução para esses problemas, onde tradicionalmente na política dos países europeus há essa relação com o bloco. Como a gente está falando de uma máquina muito burocrática e complexa, boa parte dos louros da União Europeia e da integração, eles acabam sendo transmitidos à população como feitos dos seus governos, e crises que às vezes são domésticas, elas são colocadas nas costas da União Europeia, né? Então é difícil para a população entender o que é a União Europeia e há essa manipulação. Nesse sentido, o Brexit surfou nessa narrativa de que o culpado dos problemas era a União Europeia e que, portanto, sair da União Europeia daria liberdade para o Reino Unido
de poder conduzir a sua própria política econômica, comercial e a sua agenda de política externa de segurança por conta própria. O que acontece é que, saído da União Europeia, ficaram os problemas, né? E essa dificuldade interna de poder entregar, com uma crise econômica, uma retração do PIB, uma explosão da bolha imobiliária, um déficit público amplo e somado num contexto também de instabilidade na política internacional. Nesta semana, o primeiro-ministro Keir Starmer comemorou a assinatura de acordos entre Londres e Bruxelas nos setores militar e comercial. Os novos tratados foram descritos como o maior reset das relações desde o referendo. Entre os termos está a permissão do acesso das águas britânicas e europeias para a pesca por 12 anos, além da diminuição da burocracia para exportação de alimentos do Reino Unido para o bloco. Já na defesa, o Reino Unido deve ganhar acesso ao SAFE, um programa de financiamento militar da União Europeia orçado em 150 bilhões de euros. A medida foi contestada pela oposição, que alega que o governo trabalhista se entregou à pressão externa. Mas se as portas da União Europeia estão abertas para novos acordos com o Reino Unido, elas devem continuar fechadas para uma eventual volta do país ao bloco. O Reino Unido ocupa ainda um papel muito estratégico, ele faz parte do G7, do G20, ele é uma das principais economias globais, é o segundo maior exportador mundial de serviços, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, é uma potência no desenvolvimento de tecnologia, setor financeiro que a gente falou. Então há dados e fatores objetivos e materiais que garantem que ele permaneça ainda nessa posição de uma potência, mas uma potência que agora aprendeu, aparentemente, que precisa de alianças e que precisa da cooperação para poder se manter no poder. Então, essa retomada de acordos com a União Europeia, né, que não volta de jeito nenhum a uma situação de membro, né, isso é importante a gente deixar bem claro, são pontos específicos de uma agenda de cooperação que foram renegociados para se eliminar barreiras dos dois lados e aumentar e facilitar as transações em agendas muito específicas, mas assim como o Reino Unido tem procurado e costurou recentemente um acordo de livre comércio com a Índia, que é um parceiro muito estratégico. Agora, recentemente também, que Starmer esteve em Washington e também sinalizou com Donald Trump a possibilidade de um acordo de livre comércio. Então, passado esse susto do Brexit, o Reino Unido compreendeu que precisa caminhar junto com outros países e buscar essas parcerias estratégicas. Aí sim, ele tem chance de afirmar um protagonismo maior do que tem isolado. Agora, caminhar com as próprias pernas é o grande desafio do país do chá, para não ficar para sempre com o pires na mão.